Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Que bom que mais uma noite estamos sintonizados nestas vibrações amorosas, aonde o amor, aonde a paz de Jesus consegue acessar nossos corações. Gratidão pela companhia de cada um de vocês. Gratidão também pela companhia dos irmãos trabalhadores, o Sandro, a Lide, a Jana, a Bruna, que sempre nos acompanha na técnica, e passando para que cada um deles já possa deixar a sua saudação inicial. Começando pela Lide. Uma boa noite a todos. É sempre um prazer e uma alegria muito grande poder estar participando de mais um estudo essa semana.
que a gente possa nos manter serenos, conectados e que saia tudo muito bem esclarecedor para nos auxiliar no nosso dia a dia. Um abraço a todos. Jana. Boa noite, pessoal. Como a Lide disse, é muito gratificante estar aqui mais uma quinta, buscando conhecimento, e hoje ainda iniciando, né, essa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, então que possamos ter um ótimo aprendizado. Sandro. Boa noite a todos, queridos colegas de trabalho. Boa noite aos que nos ouvem. E é muito bom mesmo, mais uma vez, nós podermos estar aqui num trabalho que vai ser um pouco diferente dos anteriores, né? Porque a obra que nós estaremos tratando é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas uma obra fantástica também para consulta, para cabeceira, né? Lembrando que o Chico Xavier chegava a ler o Evangelho segundo o Espiritismo 4 vezes ao ano. Com tudo que ele trabalhava, né, em prol das pessoas, e ele lia em torno de 4 vezes ao ano o Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja que fonte rica que é de consulta e que nós possamos, dentro das nossas limitações, por óbvio, né, mas que a gente consiga despertar, talvez, a vontade daqueles que nos ouvem de ter acesso a essa obra que é tão bonita. Então, tenhamos um bom trabalho. Bem, meus queridos, então, como os irmãos já trouxeram, então nós vínhamos estudando temas do Livro dos Espíritos, né? Estudamos as 10 leis naturais, e agora, como proposta do nosso grupo de estudos do domingo, nós começamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E já de começo eu peço permissão, licença, para mim trazer na íntegra o que diz o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado elas se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Esse prefácio, ele vem assinado pelo o Espírito de Verdade, e ele foi transmitido por via mediúnica, então encontra-se como início dessa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para nós aprofundarmos o nosso estudo, a gente vai dar sequência, então, a partir da introdução do Evangelho. E eu vou começar com a Lide. Lide, o Evangelho se apresenta em várias partes. Quais seriam elas? O material contido no Evangelho segundo o Espiritismo, Ju, ele pode ser dividido em 5 partes. Então, são elas: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias,
as palavras que serviram de dogmas para estabelecer os dogmas da igreja e o ensino moral. E já no primeiro parágrafo ele diz: se por algum motivo as 4 primeiras alguma vez sofreu alguma objeção, alguma controvérsia, a última, que é o ensino moral que o Evangelho nos traz, essa jamais teve qualquer tipo de contestação. Obrigada, Lide. Sandro, sabendo então dessas partes distintas, qual é o enfoque que o Evangelho segundo o Espiritismo dá a cada uma delas? Antes eu gostaria de buscar lá o que tu falaste no início, né? Que convite maravilhoso que a espiritualidade nos faz no prefácio dessa obra. Né? Às vezes, ouvindo, ela não repercute como se cada um pegar e ler esse prefácio. Esse prefácio traz um sentimento de esperança no coração da gente, né? E o que é curioso, que os espíritos eles não se colocam superiores a nós nesse prefácio, o espírito de verdade. Ele nos convoca para que sejamos iguais. Ele nos convoca para que sejamos todos luz. Né? Então, isso, veja o estilo que essa obra já começa, né? Nos colocando numa situação assim de extrema alegria, né? E em relação à pergunta, qual o enfoque que o Evangelho segundo o Espiritismo faz, na verdade, essas 5 partes é como se dividem os evangelhos, certo? E o Evangelho segundo o Espiritismo se atém à 5ª parte. Né? Inclusive, lá na introdução diz que é a parte objeto exclusivo dessa obra. E qual é essa parte? É a parte do ensinamento moral. Que é bem como disse a Lide, que é aquela parte que não há dissensões. Pode ver que em relação ao ensino moral, não há controvérsias. Né? Se sabe muito bem o que é o moral e o que é o imoral. Né? As disputas que se tem nas religiões é justamente por aquelas informações que geraram os dogmas, que geraram as leis das igrejas e não do Cristo. Então, é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo se detém no lado moral, que é o lado em que vai exigir de nós a reforma de si mesmo, que é uma característica do Espiritismo, né, que não coloca intermediários na nossa relação com a divindade, né? E o Evangelho tem justamente esse enfoque, né? Favorecer, estimular o aprendizado do lado moral que tem nas passagens evangélicas. É por isso que ele não é o Evangelho na íntegra, como são os evangelhos lá da Bíblia, né? Eles são escolhidos temas, conforme nós vamos falando para frente, que atentem a isso, né? A essa 5ª característica dele, né? E esse ensino moral não deixa de ser a regra de conduta, seja ela pessoal, seja profissional. Então, esse ensino moral é o que é a receita para a felicidade. É por isso que esse Evangelho, segundo o Espiritismo, foca tanto nisso, né? E em função de desmistificar as coisas, e que é o que gerava controvérsia nas religiões, ele vai nos dar a possibilidade do entendimento também da vida futura, né? Que é um dos pilares do Espiritismo, da doutrina espírita, que é a reencarnação, né? Ele traz isso de forma clara, né? Que está também correlacionado ao nosso estado moral. Por esse estado moral, nós vamos ver as responsabilidades que nós temos nessa vida e nas que virão, em função das ações que nós temos hoje. Obrigado, Sandro. E ainda sigo contigo, quando tu trouxeste, né, do Evangelho, né? Todos nós temos uma certa admiração sobre essa moral evangélica contida nos evangelhos. Mas será que nós estamos sabendo interpretá-las devidamente? Normalmente, pela maneira como nós tivemos acesso aos evangelhos, não. Até porque
a maneira como foi apresentado, né? O Evangelho nos foi apresentado sempre de forma muito em partes, né? Ela não foi nos apresentado muito em partes. Então, essa parte moral, nós sabemos da necessidade dela, nós sabemos que ela é fundamental na vida de todos, né? Que, como nós falamos na questão anterior, não há disputas em relação a isso, a conceitos, porque ela é bem determinada, né? O problema é que muito se sabe do Evangelho daquilo que se ouviu dizer, né? Muito pouco se faz pelo estudo, pelo aprendizado real das passagens de Jesus, até porque parece meio místico, né? Meio difícil, quase difícil de entender o porquê disso, justamente pela maneira como ela se coloca, né? Então, nós muitas vezes temos acesso ao Evangelho da mesma forma que temos, às vezes, a muitas orações decoradas, que nós falamos delas, mas, na verdade, não sabemos do que se trata, né? Como se nós fôssemos repetidores de algo que ouvimos, né? Aquele ditado popular, eu vendi pelo que comprei. Então, existe um hábito nos procedimentos das pessoas de fazer essa repetição de coisas não entendíveis, né? E é isso que o Espiritismo vem fazer, vem nos auxiliar para que nós não sejamos assim, para que nós tenhamos um aprendizado, né? Tenhamos uma ação raciocinada sobre as passagens do Evangelho. Jana, obrigado, Sandro. Jana, nessa mesma linha de raciocínio que o Sandro vinha nos esclarecendo, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos auxilia numa melhor e mais clara interpretação da moral cristã? Justamente, né, dos benefícios maiores que nós temos, essa interpretação mais clara, né, que o Evangelho nos traz, uma forma de entender, uma metodologia mais elaborada, de uma forma bem racional. Então, até trazendo esse assunto, né, que eu vou falar agora, é sobre a metodologia mesmo que foi construído, como foi construído o Evangelho, o que foi trazido da Bíblia e a forma como foi organizado. Então, eu vou ler esses parágrafos aqui que vão conseguir trazer bem o que eu estou querendo passar. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem formar um código de moral universal, útil para todos e sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo o que era útil para o bom desenvolvimento das ideias, excluindo apenas aquilo que não fazia parte do assunto. Respeitamos cuidadosamente a tradução original de Sassi, assim como a divisão em versículos. Porém, não nos prendemos a uma ordem cronológica sem real utilidade para esse caso. Os ensinamentos foram agrupados e classificados de forma metódica, segundo a natureza de cada um, de modo que eles se completem tanto quanto possível. A ordem da numeração dos capítulos e dos versículos bíblicos foi mantida para consulta se necessário. Esse foi apenas um trabalho material que, por si só, teve apenas uma utilidade secundária. O mais importante foi colocá-lo ao alcance de todos, explicando as passagens de difícil entendimento e procurando adequá-las a diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer com a ajuda dos bons espíritos. Isso, né, como Kardec menciona, que foi elaborado com a espiritualidade. Então, que é importante observar que foi extraído ali da Bíblia, do Novo Testamento, toda a essência
que podemos trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, naquilo que pode nos auxiliar. Então, realmente, essa parte é uma parte interessante, porque a forma como foi mais ou menos elaborado, eles trazem, né, o Evangelho. E essa informação que a Jana passou, ela ratifica o que nós falamos ali atrás, né? O que diz aqui nisso que a Jana falou? Que foi pegado partes de certas coisas, não obedecendo ordem cronológica. Ou seja, não tem a ver com o tempo em que foi dito, mas o que foi dito e para que foi dito. Com a ideia de que nós possamos desenvolver o nosso lado moral. Né? É essa que é a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo, que com todo esse auxílio da espiritualidade, selecionou aquilo que estivesse direcionado diretamente com a moral. Lide, e como foram colhidas e escolhidas essas instruções que são contidas no Evangelho segundo o Espiritismo? A gente sabe, Ju, que o Espiritismo, ele é o Consolador prometido, né? Então, Deus quis que essa nova revelação chegasse para os homens por uma via mais rápida e autêntica. Por isso que ele escolheu os Espíritos para levar elas para nós, para trazer para nós. Então, foram feitas revelações, comunicações espontâneas, simultaneamente, em diversos milhares de centros espíritas em todas as partes do globo, em todo o mundo, e aí sim, como critério utilizado, o bom senso, a razão e a concordância entre essas comunicações. Foi assim que Allan Kardec e os médiuns que acompanhavam conseguiram elaborar, né? Obrigado, Lide. Sandro, voltando um pouquinho, muitos pontos do Evangelho, da Bíblia, enfim, dos autores que a compuseram de um modo geral, muitas vezes tem pontos que nos soam ininteligíveis, né? Que às vezes nos parecem até irracionais. Isso tem uma explicação. Nós temos alguns tópicos a respeitar, tipo costumes, leis estabelecidas para cada época, para cada região, por exemplo? Então, isso aqui leva de volta faz link com a minha questão anterior, né? Que nós não entendemos direito a moral evangélica, só repetimos ela porque não temos entendimento. E aqui diz no Evangelho que é muito difícil você só ler um Evangelho. Você teria que ler e meditar ao mesmo tempo, né? Porque só ler é difícil por causa dessas dificuldades. E por que dessas dificuldades? Porque o Evangelho foi escrito num tempo, por exemplo, foi escrito em que não existia pontuação. Então, a escrita original dos Evangelhos, eles eram sem pontuação. Imagina você uma frase sem pontuação. Né? E quantas alterações houveram no Evangelho desde a sua escrita até hoje? Né? Alterações feitas pelos homens. Né? Quando houveram as traduções, por exemplo. Né? As traduções de uma língua para outra, às vezes, podem mudar a figura de linguagem e pode dar um entendimento diferente. Né? E se tu pegar dentro das 5 partes que eles representam, nós falamos lá atrás, pode gerar grandes conflitos. Foi daí que saíram grandes os dogmas, por exemplo, saíram às vezes das interpretações equivocadas de muita passagem da Bíblia, por exemplo. Né? Então, quem gosta desse assunto, estudando a Gênesis com Haroldo Dutra Dias, ele fala bem sobre isso, como foi feito. Porque no Brasil, hoje, o Haroldo Dutra Dias é um dos maiores estudiosos dos evangelhos. Inclusive, tem o Evangelho escrito por Haroldo Dutra Dias, o Novo Testamento. Né? Então, ali ele explica bem isso. Então, o que acontece? Com essa alteração dos textos, né, foi se mudando algumas conotações e algumas coisas parece que estão perdidas, né? Parece que estão isoladas dentro de um contexto. Né? E isso vai gerando uma certa insegurança no entendimento.
né? E vão gerando informações tipo chavões, sabe? Informações pré-estabelecidas que não nos levam ao raciocínio daquilo que está dizendo. Foi como eu disse na questão anterior, né? Então, é por isso, e veja bem, a própria igreja também alterou a conformação dos evangelhos, né? E esse trabalho foi feito por São Jerônimo, né? Sob orientação de um papa, ele fez a seleção dos textos bíblicos, né? Que foi o que se chamou de a Vulgata. Então, o que nós lemos hoje no evangelho, nos evangelhos tradicionais, não é aquilo que realmente estava escrito, ou pelo menos não é na íntegra, certo? Porque houveram essas alterações. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo vem numa proposta diferente, que é com o auxílio da espiritualidade, que nós vamos falar para frente aí, trazer o que diz lá no prefácio, né? Chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas. O que quer dizer isso? Que essa verdade que o Evangelho nos traz, ela já existiu. E nós deturpamos o entendimento, certo? Nós deturpamos o entendimento e fizemos com que ela parecesse diferente, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vem justamente para melhorar isso. Obrigado, Sandro. Jana, existe alguma restrição em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo? Ele é uma obra que ela pode ser utilizada por todos, ou ela é uma obra específica que somente para uso dos espíritas? Bom, ali, como nós podemos ver ali no Evangelho, ali é bem claro, né? Diz que esta obra é para uso de todos. Então, nesta obra, nós encontramos ensinamentos de Cristo de uma forma mais clara e de como podemos utilizar no nosso dia a dia, na nossa melhoria, na nossa evolução. Então, haverá como que isso vai continuar se estabelecendo, porque haverá uma comunicação constante dos espíritos com os homens, né? E isso de uma forma geral, em todas as nações, como diz ali no Evangelho, que vão compreendendo-se, né? Vão somando-se as comunicações espirituais com o que nos quer trazer para os homens. Eu vou ler aqui de novo um pedacinho, uma frasezinha. As instruções dos espíritos são as verdadeiras vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, é um estabelecimento direto, né, com a divindade, são situações que vamos esclarecendo. E Kardec explica ali ainda que haviam várias comunicações, né? E foi sendo selecionadas aquelas que realmente fechavam o objetivo do Evangelho, após concluído, né? E posteriormente, havendo uma necessidade, foi-se mencionado, né, assuntos assim mais secundários. E Kardec fala ainda que há os espíritos que se manifestam, né, ali durante todo o Evangelho, a gente vê que não há o nome deles, né? Porque não era atribuída a necessidade de que houvesse identificação daquelas declarações, porque não é o objetivo é o que estava sendo trazido, e não quem estava sendo trazido, porque não acrescentaria nada, né, ao conhecimento, e não teria uma utilidade, e talvez até trouxesse que a pessoa, o espírito ficasse envaidecido, ou a pessoa que estaria, né, ali transcrevendo. Mas é isso, todos temos o uso, podemos fazer uso do Evangelho, sem dúvida. Ei, Jana, e essa tua última informação aí é o que mais caracteriza isso, né? Ninguém se apropriou da doutrina espírita. Nem Kardec, que foi o codificador, ele sabe que ele foi só o que organizou tudo isso,
E muito legal isso que tu colocaste aí, dos espíritos não quererem assinar, dos médiuns não quererem assinar, porque o espírito evoluído sabe que naquela condição de trabalho ele é um instrumento passivo. Ele é só um instrumento para que a espiritualidade se manifeste. Então, aquilo que estava escrito pelos médiuns, dos quais foi codificado, não era informação deles. Assim como nós, quando estamos aqui falando de espiritismo, de doutrina espírita, nós não estamos falando as nossas ideias. Isso é muito importante e isso é sempre muito cobrado do orador espírita, do estudante espírita, que quando se falar de espiritismo, se fala em nome do espiritismo e não do espírita. Né? Justamente porque essa é uma doutrina que ela é universal. Assim como é universal a ação dos espíritos, como a Jana falou muito bem ali também no início, né? Não é uma condição de um ou de outro lugar. O espiritismo está presente em todas as manifestações, praticamente, que acontecem na nossa existência. Não, muito importante o que vocês trouxeram, e quando a Jana ali nos trouxe que são as vozes dos céus nos convidando à prática do Evangelho, né? Os ensinamentos do Cristo, os exemplos contidos no Evangelho. E quando a gente lembra daquele ensinamento que ele nos pede, né? Do amor a Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo, aonde se resume toda a moral cristã, né? Quando a gente conseguir fazer dessa citação de Jesus o nosso viver, o nosso, né, o cotidiano, como as coisas serão diferentes, né? Lide, todos os espíritos, digo assim, na sua maioria, eles têm condições e capacidade para transmitir os ensinos, ou há de ter que se respeitar uma diferença entre eles? Todos os espíritos têm a capacidade de se manifestar e de se comunicar. Mas a gente dizer que todos têm a capacidade de nos ensinar ou trazer uma verdade, isso é um grande erro. E o Espiritismo vem e nos esclarece isso, porque a gente precisa ter cuidado com certas comunicações, porque a gente sabe, a gente estuda da individualidade do espírito. A Lidiane desencarnada continua sendo a Lidiane, né? Então, as minhas diferenças, a diferença e a capacidade de cada espírito é individual. E a depuração dele, quanto mais depurado for esse espírito, mais com uma moral melhor, mais intelectuado e com mais verdades pode vir a comunicação. Há entre os espíritos, assim como entre os homens, os presunçosos, os pseudo-sábios, os enganadores e aqueles que roubam identidade, então se fazem passar por um ou por outro espírito, né? E o Sandro trouxe antes que normalmente os espíritos mais elevados, moralmente, intelectualmente, eles nem são vaidosos para dizer o nome e querer levar o nome quando vão dizer alguma verdade, né? Então, Ju, nem todos os espíritos podem nos ensinar, né? Podem trazer algum ensino. O próprio espírito que coordenou o trabalho, né, Lid, que orientou Kardec, se chamou Espírito de Verdade. Não se nominou um nome específico justamente para dar seriedade ao processo, né? E quando Kardec ainda pede mais informação, querendo saber, né, ele só diz que é um espírito familiar, né? Ele quer manter essa distinção, essa descrição, na verdade, né? E, na verdade, ele quis ser familiar de todos que lessem o Evangelho, né? Porque aquele prefácio foi escrito por ele. E aquele convite é fantástico, né? Então... Exatamente. Sandro,
A doutrina espírita, no que abrange o seu geral, o seu todo, ela é uma concepção puramente humana? Pelo contrário, né? O humano foi só um veículo para que a espiritualidade viesse trazer luz para o nosso planeta, né? Reestabelecer a doutrina de Jesus, porque foi desvirtuada lá dos primórdios, né? Da parte ingênua, como diz aqui no Evangelho, né? Que trazia para ela justamente a pureza e a autenticidade. Então, se perdeu a autenticidade e a espiritualidade, conforme diz o Espírito de Verdade lá no prefácio, veio trazer novas luzes e usou dos homens para poder fazer essa correlação. Porque se ela fosse uma concepção puramente humana, o que daria garantia, o que daria segurança para ela seria a percepção, a luz, o conhecimento de uma pessoa. E ninguém no mundo tem a pretensão de ser dono da verdade absoluta. Pode até ter a pretensão, mas não tem a capacidade de ter a verdade absoluta, né? E mesmo que esse ser humano fosse alguém de muita seriedade, ele conseguiria convencer no máximo os seus próximos, né? Porque não existe unanimidade nas informações, né? Nas coisas novas. Então, ela não é nada humana. Os humanos foram só veículos para que a espiritualidade se desenvolvesse, né? E ela se desenvolveu como a Lid falou lá atrás, ou foi a Jana, não lembro, que foi uma soma de vários espíritos em vários lugares dizendo a mesma coisa. E é aí que uma ideia se faz coesa. É aí que uma ideia se faz verdadeira, quando vários estão dizendo a mesma coisa. E uma coisa que se observa, que Kardec observou e que os próprios médiuns observavam depois, é que assuntos que pareciam isolados, quando agrupados por Kardec, se juntaram como quebra-cabeças, fazendo parte de uma mesma teoria. E é isso que deu toda essa seriedade para a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e as demais obras, né, o Pentateuco principalmente, né, justamente por isso. Então, eram espíritos que não se conheciam, que estavam em lugares diferentes, sob influências diferentes, de casas espíritas diferentes, e trouxeram informações que se agruparam e que foram, então, selecionadas por Kardec, né, que foi escolhido pela espiritualidade também, que foi um discípulo de Pestalozzi, né, que conseguiu, por metodologia científica, veja só, por metodologia científica, ele conseguiu compilar isso tudo, escolher aquilo que era de melhor com a proposta que se queria para o Espiritismo, que era desenvolver o lado moral com o Evangelho, né? Mas nós sabemos que o Espiritismo também, ele tem o tríplice pilar, né? Ciência, filosofia e religião, e que as demais obras da doutrina espírita conseguem atender a isso, né? A parte religiosa é o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte científica é o Livro dos Médiuns e a Gênese, né? Gênese, né? E a parte filosófica é o Livro dos Espíritos. E o Céu e o Inferno, que é onde trata das nossas relações com relação com as nossas atitudes, né? Nossa relação com o outro, né? A parte filosófica. Então, não é de concepção puramente humana. E falando, Sandro, me veio que seria interessante de comentar que está, inclusive, nessa introdução, que a garantia dos ensinos dos espíritos está também que pode ser queimada todas as obras, né? Pode ser extraviado todos os livros, mas o ensino dos espíritos jamais vai se perder, né? Exatamente. E, inclusive, lá no início, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, na época, houve um movimento muito grande de tentar eliminá-lo, né? Quem quiser ver, quem não gosta de ler, pode assistir o filme do Kardec, né? Tentaram eliminar as obras. E isso gerou uma certa apreensão em Kardec e naqueles todos que auxiliavam ele.
E a própria espiritualidade disse que aquilo seria a melhor propaganda. Que não se preocupasse. Aí é que está a diferença das obras da doutrina espírita. Quantas outras foram consumidas pelos fogos da Inquisição e demais tiranias que teve nesse tempo todo, e a do espiritismo não. Porque porque os autores não eram homens encarnados. Homens se terminam, se eliminam homens encarnados, mas espíritos não. Então pode-se fazer o que quiser com a doutrina espírita, tentando eliminá-la, que não vai se conseguir. Porque justamente ela é um trabalho dos espíritos, usando os homens apenas como instrumento para que isso chegue até nós, porque nem todos nós conseguem se comunicar com os espíritos, né? Exatamente. E lembrando, né, Sandro, que o filme do Kardec, ele está disponível na Netflix, aqueles que sentirem o interesse, né, podem estar procurando, é um filme muito esclarecedor, assim, muito fidedigno, muito fiel mesmo às informações. Jana, qual, dentro disso tudo que a gente traz, né, das informações que nos chegam através dos espíritos, qual o controle que podemos utilizar para nós não nos submetermos, digo, não aceitarmos todas as informações que nos chegam como sendo verdades? Como não sermos enganados? Mais uma vez, vou ler a frase que diz aqui no Evangelho, que eu acho, assim, muito interessante como eles são objetivos, né? Como eles mostram aqui nessa introdução o passo a passo como foi a criação do Evangelho. Isso eu acho, assim, maravilhoso. Então, diz ali, o primeiro exame que se deve ser submetido, tudo que vem dos espíritos, é, sem dúvida, a razão. Ou seja, é o racional, né? É assim, o que eu acho que chama muito a atenção das pessoas que acabam indo para o lado do espiritismo, é que há razão, ao entendimento que tem que se ter, ao porquê que se deve ter esse entendimento, quais as consequências, e aqui o Evangelho ele nos explica a formação do próprio Evangelho, né? Então, nos leva a toda essa questão que é a razão que existe. E o que a gente tem que observar, então, quando vêm as informações, o que foi observado quando vinham as informações espirituais? Era observado o bom senso que tinha-se naquelas mensagens, a lógica entre tudo, né? Os fatos, as informações vinham se fechando, e todo o conhecimento que vai se adquirindo com isso. Ali, e por que tudo isso? Porque a gente sabe que entre nós homens, né, somos sujeitos a várias vicissitudes, a um auto-engrandecer, digamos assim, e ainda aqueles homens com pouco conhecimento que vêm querer trazer alguma informação que na visão dele é uma coisa, mas que na realidade pode ser outra, como até falou o Sandro, né? O que vem nos trazer o livro dos Espíritos, o Evangelho, é o que está aqui, não o que nós achamos que pode ser. Então, a influência espiritual e as situações que acontecem devem ser muito bem raciocinadas. A razão deve levar a uma conclusão, né, dentro de um contexto. Isso, imaginando tantos homens nessa instrução, nessa construção, os homens com as suas dificuldades, necessidades, inferioridades, assim como os espíritos, né? Um espírito pode vir através de um médium, mas não quer dizer que é por ser um espírito, por estar num plano diferente do nosso, que vai ter toda a razão. Como já foi dito, né? Nós saímos daqui com dificuldades, chegamos no plano espiritual com as mesmas dificuldades. Então, essas comunicações têm que ser observadas todas de uma forma, como diz ali, sobre a razão, né? E assim, ó, Ju, quando uma informação for realmente importante,
transformadora e que normalmente não tem a ver com as nossas curiosidades, né? Porque muito se usa da mediunidade para saber curiosidades, coisas fúteis, que não dizem a moral, como é a quinta parte lá dos evangelhos. Quando for para ser grandes transformações, elas serão validadas por mais de uma comunicação, né? Os espíritos de luz, eles não fazem nada daquilo que eles não tenham certeza. Então, uma coisa curiosa que tem que se cuidar quando for por uma manifestação mediúnica, que é informações novas que possam vir e que virão porque não nos foi dado conhecer tudo, né? Nem na época do Evangelho e nem agora. As coisas vêm aos poucos, né? Nós falávamos no domingo, por exemplo, que nós descobrimos o GPS na década de 90, mas o exército americano usava desde a década de 60, vamos dizer assim. Eu não sei se as datas são essas, mas alguém já conhecia a tecnologia de GPS e a humanidade, de forma geral, não conhecia. Então, a mesma coisa, as coisas novas que possam vir a ser ditas, orientadas pela espiritualidade, se for para ser algo de transformação, será comunicada de mais de uma forma, assim como foi feito o Evangelho segundo o Espiritismo. É importante isso, é isso que traz seriedade para o processo. E aquelas comunicações que têm todas as respostas, normalmente é porque não sabe resposta nenhuma. Né? Aquelas comunicações que atendem tudo que é pergunta, sabe te dizer tudo que vai ser do futuro. Então, essas normalmente não são comunicações confiáveis, né? Estão isoladas dentro do orgulho do espírito lá, como já foi dito aqui, como a Lide disse, que a Lide, depois de desencarnar, vai continuar sendo a Lide. Então, é importante entendermos que no plano espiritual existem os espíritos de má moral, né? Os espíritos que não têm o bem como objetivo. Então, é aí que se faz a seriedade, né? É que se divide o menino dos homens, vamos dizer assim. E lembrando que toda a revelação, ela tem que ser verdadeira, né? Então, ela não nos chegaria não sendo uma verdade, mas avalizada em todos os pontos do planeta, né? E a gente, os irmãos todos citaram, a gente está sempre citando, agora já nos encaminhando para o final do nosso estudo, da nossa roda de conversa, a gente sempre está citando livros, obras, né, espíritas, tanto as obras básicas como as obras complementares. E para nós informarmos, então, que no mês de agosto, nós vamos no dia 8 e no dia 22 de agosto, nós estaremos com a nossa livraria, lá na nossa Casa Espírita, aberta das 14 às 17 horas. Claro que respeitando todos os protocolos, né, exigido pela área da saúde, né, o uso da máscara, o álcool em gel, estará tudo apto a recebê-los. Então, aqueles que gostariam de talvez adquirir uma obra, ou se não, pegar emprestada na nossa biblioteca, né, vão ser muito bem-vindos, como também aqueles irmãos que são assinantes do Clube do Livro, poderão também, nesses dias, no dia 8 e no dia 22, estarem retirando as suas obras, né? Então, agora eu começaria com a Jana para que deixasse o seu boa noite, então, Jana. Mais uma vez, né? Foi muito bom, mais uma vez nós estarmos aqui buscando o conhecimento nessa obra que é a base, né, da nossa moral, que nós tenhamos isso como primordial, a forma como foi construída, o que foi nos trazido e o objetivo que nós temos que alcançar no momento que temos esse conhecimento. Então, que possamos todos ter uma boa noite, um abraço, fiquem com Deus. Lide. Boa noite, queridos. Desejo a vocês uma boa semana, que Jesus permaneça no coração, na atitude de cada um. E Haroldo fala num vídeo que o Evangelho é um tratado de moral prática. Então, em cima dessas 3 palavrinhas, que a gente reflita
e começa a pensar na importância da gente estudar e praticar as informações desse livro, né? Vai ser muito bom construir, como a gente construiu o nosso estudo das 10 leis, a gente agora construiu o estudo, né, do Evangelho. Foi um prazer e espero encontrar vocês na próxima quinta. Sandro. Nas mesmas palavras da Nid, né? Muita gratidão a gente poder estar participando, sempre lembrando das nossas limitações, né? E a gente tenta estudar, mas eu não consigo ler 4 vezes por ano o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E eu imagino que quem está assistindo talvez também não. Mas o mais interessante disso é que cada vez que se lê o Evangelho, se interpreta diferente. Então vai o Evangelho segundo o Espiritismo. Vai contra tudo aquilo que nós falamos aqui do que os evangelhos normalmente representam, aquela coisa estática perdida. O Evangelho segundo o Espiritismo, em função de desmistificar as passagens evangélicas de Jesus, ele nos faz perceber a cada leitura alguma coisa diferente. Né? Então, quando dizem para Jesus que sua mãe e seus irmãos estão aí, ele pergunta, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Uma leitura rápida poderia negar que ele estaria negando a mãe e os irmãos, por exemplo. Não, ele está justamente dizendo que todos podem ser sua mãe, todos podem ser seus irmãos. Então, às vezes, você lê uma vez, você acha que Jesus está negligenciando. Você lê a segunda, você vê que ele está acolhendo a todos. Você lê a terceira, você vê que ele está abrindo mão de alguma coisa, entendeu? Conforme o nosso estado de espírito e o nosso estado de entendimento, nós vamos percebendo uma leitura diferente. Então, cada leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é uma leitura diferente, é um livro novo. Então, esse é o desafio, que nós possamos ler várias vezes o Evangelho, ele vai nos trazer grandes lições a cada vez, e com certeza vai nos tornar mais inteiros, né? Vai nos tornar cada vez mais solidários com o Espírito de verdade que nos convoca para que sejamos luz. E luz não para brilhar, luz para iluminar. Boa noite a todos, um beijo no coração de cada um abraço apertado e até a semana que vem. Bom, meus queridos, agradecidos, então, a colaboração da Jana, do Sandro, da Lide, da Bruna e de todos os demais irmãos, trabalhadores da casa que ficam emanando vibrações amorosas para que esse trabalho possa ser desenvolvido e direcionado, que possa atingir o objetivo que é levar a mensagem do Cristo. E que dessa mensagem, que se nós consigamos absorver aquela que Ele nos pede para amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, nós já estamos com um caminho bem avançado, né? Um caminho que já vale a pena a gente angariar mais irmãos para esse caminho. Um abraço e que a paz e o amor de Jesus continuem a nos envolver. Uma boa noite. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação.
esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.